o contador, ou o administrador, ou o economista, ele foi lá, economista, faz o cadastro no TJ ou no TRF da sua região, da região. Então, o primeiro passo, você vai lá fazer o cadastro. Ah, Edilson, sem o cadastro não tem chance de ser nomeado, tá? Então, entenda que a primeira coisa que você deve fazer, sempre você vai ter que fazer o cadastro no TJ ou no TRF da sua região. Se, Edilson, eu sou muito bonito, eu sou muito degas, e aí eu não preciso fazer o cadastro porque eu já sou reconhecido aqui na minha região. Beleza. A resolução 233 do CNJ, ela fala o seguinte, olha, se o juiz ele não pode nomear quem não esteja no cadastro. E se ele nomear alguém que não está no cadastro, essa pessoa tem que se cadastrar em até 30 dias. Ou seja, você já vai lá e se cadastra para evitar esse determinado problema. Edilson, o que eu preciso para fazer o meu cadastro? Você vai precisar do currículo e dos documentos pessoais. Você vai precisar de uma certidão de regularidade profissional. Então, entenda, na hora que eu falei lá que você precisa estar de implante, é por causa disso aqui. E se você não estiver em pleno gozo das suas qualificações profissionais, o seu próprio órgão de fiscalização profissional não vai te liberar essa certidão de regularidade, entendeu? Então, certidão de regularidade profissional, você vai precisar do seu diploma de graduação, normalmente todos eles exigem. Você vai precisar da certidão negativa criminal, aí você precisa dela estadual e federal. Aqui você tira pela internet mesmo, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. Você precisa da certidão de quitação eleitoral. Então, você vai tirar junto ao site do TSE também, de graça, pela internet. Isso aqui é só falando que você votou, né? É obrigatório o voto, então você votou, e se você não votou, você vai ter que recolher aquela taxa, tal coisa, você já conhece, para você ficar quites com a Justiça Eleitoral, e você vai precisar de uma certidão civil. Aí, Edilson, civil, pode ficar tranquila que o ideal é que a sua certidão seja negativa, mas se você tiver uma certidão positiva, ela não vai barrar o seu cadastro, tá? Então, a certidão positiva, ela não vai barrar o seu cadastro. Então, olha, currículo e documentos pessoais, certidão de regularidade profissional, você vai precisar do seu diploma de graduação, você vai precisar também da sua certidão negativa. Certidão negativa para comprovar que você não tem nenhum problema com a justiça. Basicamente é isso, tá? Você não tem nenhum problema com a justiça. Ah, Edilson, eu tive algum problema lá de natureza civil, dá para eu ser perito judicial? Dá, sem problema nenhum. Você pode ser perito judicial se você tiver algum problema de natureza civil, mas você vai ter que apresentar o inteiro teor do processo para que eles verifiquem, né, o que aconteceu também nesse processo civil. Por quê? Porque se for improbidade, eles não vão liberar para você, já que, olha, como que eu vou colocar uma pessoa que foi condenada por improbidade administrativa em um cargo como em uma função como é a função do perito judicial, tá bom? Apresentou essa documentação, em alguns casos, tá? Em alguns casos, vou colocar aqui. Em alguns casos, eles exigem, além disso, certificado de curso de formação em perícia. Aqui, isso não é obrigatório, isso aqui é invenção de alguns TJs, então, no Rio de Janeiro e no Ceará, eles exigem essas duas questões, e eles pedem 21 horas de curso de formação. Isso não existe na legislação, eles colocaram, o pessoal deixou, então, estou avisando para você também ter esse certificado de formação em perícia, e em alguns locais, eles ainda exigem cadastro na prefeitura. Por que esse cadastro na prefeitura? Porque você vai ser um prestador de serviço autônomo. Então, eles pedem que você tenha esse cadastro, número de cadastro na prefeitura, para que você possa fazer o seu cadastro. Feito o cadastro, você vai ficar lá tranquilo, feliz, contente, satisfeito, porque já fez o cadastro na sua casa, e agora vai aguardar o processo, aguardar a nomeação. O que acontece num processo judicial antes da sua nomeação?